Dissemos com clareza ao longo deste debate o que deve ser dito, que não é por se abrir uma crise política que o FMI virá, é porque as políticas do FMI nos governam cada vez mais, PEC após PEC, que se abre uma crise política. Bem pode o Sr. Primeiro-Ministro clamar inflamadamente que, com ele como homem do leme, o combate contra a intervenção externa na nossa economia seria sem tréguas. A verdade é que, PEC após PEC, o Governo há muito que não é mais do que um zeloso aplicador local da receita europeia da economia do abismo. E essa receita não é outra senão a de um FMI a prestações, aliás, nada suaves para o país. E bem pode a direita clamar que a vinda do FMI se deve apenas ao Governo. A verdade é que a direita sempre quis a vinda do FMI para se desobrigar do trabalho sujo de aplicar o programa que sempre foi o seu. Eis-nos, pois, senhoras e senhores deputados, numa crise política que não é senão o resultado da convergência de desresponsabilizações entre o PS e o PSD. Nenhum dos dois partidos que se irmanaram no PEC 1, no PEC 2 e no PEC 3, que foi o Orçamento de Estado, quer agora assumir perante o país que as políticas que adotaram foram, desde o início, a antecâmara da governação efetiva pelo FMI. Com o carimbo oficial dessa organização, como indisfarçadamente defende o PSD, ou escondida atrás de um apoio europeu sem um emblema da coisa, mas com a sua receita como dogma, como foi tentando sem sucesso José Sócrates. PS e PSD entretiveram o país nestes últimos dias numa discussão de alto interesse semântico sobre se a carta do Governo à Comissão Europeia chegou a Bruxelas às 10h15 ou às 10h15. Mas por trás dessa diferença, aliás de enorme importância, está o seu acordo essencial na política de desastre que são os PEC. O caminho dos PEC, que nos é anunciado como inevitável, levou, e já aqui foi bem lembrado, a que a Grécia tivesse perdido quase 10% do produto nos 2 últimos anos e a que a Irlanda tenha o maior crescimento do desemprego de toda a União Europeia. Os países intervencionados caem no abismo e o Governo, até agora com o apoio do PSD, conduz o país de PEC em PEC para essa tragédia anunciada. A verdade, senhoras e senhores deputados, é que cada PEC que sucede ao anterior nos deixa mais perto da receita FMI que José Sócrates diz rejeitar. A prova de que assim é está, aliás, na principal revelação deste Programa de Estabilidade e Crescimento que estamos aqui hoje a debater. É que este programa assume, justiça lhe seja, que a recessão está aí. O Orçamento de Estado previa um crescimento de 0,2% positivos. O PEC prevê agora uma retração de 0,9%. O Governo é, por isso, o primeiro a reconhecer que este PEC vai ter um impacto recessivo de mais de 1% do PIB. Nem para os responsáveis pelos sucessivos PEC subsistem, portanto, agora quaisquer dúvidas. É que o país está a empobrecer e esse empobrecimento é a política querida por esta sucessão de programas de austeridade seletiva. Empobrecimento dos mais velhos, que trabalharam toda uma vida e a quem agora se corta nas pensões de reforma, mesmo quando elas já têm valores humilhantes. Empobrecimento dos mais novos, para quem se mantém a chantagem da eternização dos recibos verdes. Para não correr o risco de ter que voltar a pedir desculpa ao país, Pedro Passos Coelho já anunciou que não se compromete a não aumentar de novo os impostos se formar governo. E não são só os impostos, ameaçou. Aí está. O abismo da recessão veio para ficar pela mão do Bloco Central. Enquanto PS e PSD se revezarem no poder ou se vierem a unir em grande coligação, como aqui hoje mesmo foi advogado pelo Sr. Ministro das Finanças, enquanto isso acontecer, não terminará a saga sem fim das chamadas medidas adicionais de austeridade. Com elas será sempre o empobrecimento adicional dos mais pobres que virá. Os cortes adicionais das pensões, os cortes adicionais dos apoios sociais, os pagamentos adicionais na saúde ou no ensino.
e, claro, a disponibilidade adicional dos governos para se oferecerem como garantes da recapitalização dos bancos. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a esta adicional falta de decência e a esta adicional falta de racionalidade económica, o Bloco de Esquerda contrapõe uma exigência em nome do país: justiça na economia. É por isso mesmo que este PEC deve ser rejeitado. Nós rejeitamos o PEC porque nos batemos por um equilíbrio das contas públicas que arranca da convicção de que o déficit orçamental pode ser corrigido por uma reforma fiscal corajosa e de que o déficit social, o déficit que é o desemprego, que é a pobreza, que é a precariedade, esse deve ser corrigido pela responsabilização dos beneficiários da crise e seus principais responsáveis. Nós rejeitamos o PEC porque, enquanto o Governo finge poupar com o embaraçamento dos despedimentos, o Bloco de Esquerda propõe o congelamento de todos os pagamentos a mais das parcerias público-privado. Serão 229 milhões só em 2011. Nós rejeitamos o PEC porque, enquanto o Governo tirar 350 milhões de euros aos pensionistas e lhes devolver apenas 80 a 85 milhões, como aqui foi dito hoje pelo Sr. Ministro das Finanças, ao contrário disso, o Bloco de Esquerda propõe a eliminação das empresas municipais e dos governos civis, absorvendo as suas funções no Estado e nas autarquias. Nós rejeitamos o PEC porque, enquanto o Governo anuncia o copagamento na saúde, o Bloco de Esquerda exige a renegociação dos prazos e termos dos pagamentos de compras militares quando não estiverem executadas as contrapartidas contratuais. Rejeitamos o PEC porque os 3.000 milhões de euros que o Governo se dispõe a aplicar na recapitalização dos bancos são, senhoras e senhores deputados, 12 anos de verba para a garantia da manutenção do abono de família que o Governo decidiu cortar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, uma consolidação orçamental que dê prioridade ao combate ao desperdício na ação do Estado, um aumento das pensões mais baixas, o combate efetivo à precariedade, uma política de investimento público para a criação de emprego, uma reforma fiscal corajosa. Eis as prioridades do Bloco de Esquerda para uma governação responsável contra a irresponsabilidade social e económica de quem nos governa. Em nome dessa responsabilidade, nós reprovamos o Programa de Estabilidade e Crescimento. Disse.